troca do gramado depois também, e aí agora sim voltando depois de 3 meses a jogar dentro do seu estádio, com possibilidades de mais para frente perder mais uma vez o Morumbi para shows, por conta dos shows do BTS, mas isso fica para outro momento, isso fica para outro papo. O importante é que está de volta a casa, né? E faz falta. Claro que o torcedor São Paulino, ele comparece onde for, Bragança, Campinas, onde quer que seja, até em Santos já compareceu o torcedor São Paulino e lotou o estádio, mas ter o conhecimento do gramado, que já é o habitual, do estádio que já é o habitual, todos os processos, os ritos para chegar ao estádio, o próprio vestiário, né, também faz muita diferença, tudo isso acaba impactando, e claro, o torcedor também se sentir confortável e dentro da sua própria casa, e não só visitando uma outra casa. Tudo isso acaba entrando na conta, e tomara que o São Paulo faça valer hoje, né? Porque nos últimos tempos, nem mesmo o Morumbi foi essa força toda para o time que passou por sempre momentos muito turbulentos, não só com o Dorival, mas com o Roger, com o Crespo, com o Zubeldia, que hoje voltar a casa seja um fator que traga força para o São Paulo, né, Fê? Exatamente, Boni, exatamente. Eu acho que muito passa do desempenho ruim de uma má sequência de jogos do São Paulo a ausência do Morumbi. A ausência do Morumbi ela precisa ser entrada em xeque nesse cálculo. Eu acho um contrato danoso para o São Paulo, contrato que temos para o São Paulo se tornar uma casa de show, o Morumbi se tornar uma casa de show. É danoso para o São Paulo num período em que o São Paulo, honestamente, a gente não vê muita perspectiva de melhora. Do São Paulo não ser um time que, no próximo ano talvez o São Paulo brigue por título. Isso já seria danoso, porque se o São Paulo está brigando por título, o Morumbi seria um fator determinante. Se o São Paulo não está brigando por título e eventualmente vai brigar por rebaixamento, é também danoso para o clube não ter o seu estádio à disposição. O São Paulo, nessa temporada, já mandou jogo no Canindé, nas temporadas passadas, na Vila Belmiro, no Brinco de Ouro da Princesa. Obviamente, o São Paulo lota o seu estádio, mas o São Paulo não está na sua casa. O São Paulo não está no seu estádio habitual. E esses estádios que o São Paulo mandou os seus jogos não cabem 60 mil pessoas. O adversário, quando vai enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro ou vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, a reação do adversário é completamente diferente. São Paulo, o adversário sabe, o jogador sabe da história e da força que o São Paulo tem dentro do Morumbi. Quando não está no Morumbi, o adversário se sente um pouco mais confortável, não se sente num ambiente mais hostil do que se estivesse jogando dentro do Morumbi. Isso entra no jogo, isso entra em campo, isso entra no cálculo pro adversário quando vai enfrentar o São Paulo jogando dentro de casa. O São Paulo precisa utilizar do seu fator casa para ser determinante. Todos os jogadores falaram mesmo que sentem falta do Morumbi, que sentem o poder do Morumbi quando o São Paulo joga dentro de casa. Hoje precisa ser isso. Hoje a torcida precisa falar mais alto, hoje a torcida precisa empurrar o time do São Paulo, porque a situação é crítica, a situação é delicada. O São Paulo está a 4 pontos da zona do rebaixamento. E a gente sabe quanto o Campeonato Brasileiro é um campeonato traiçoeiro. São Paulo perde 2 jogos ali, seus adversários conquistam pontos. São Paulo está na berlinda, São Paulo está ali na boca da zona do rebaixamento. Então, São Paulo precisa utilizar do seu fator casa. São Paulo precisa utilizar do Morumbi para vencer os seus jogos. Tomara que seja hoje uma partida de divisor de águas, que o São Paulo conquiste um passo importante numa retomada. São Paulo ficou, contando, né, o último jogo do Morumbi, 81 dias sem a sua casa, 81 dias sem o seu estádio. E isso é ruim para o São Paulo. E, cara, honestamente, por que eu acho que é um contrato danoso pro futebol do São Paulo? E o César Paixão mandando aqui se já vendeu 50 mil ingressos vendidos. Não, ainda não. Tem cerca de 40 e poucos mil ingressos, 30 e poucos. A última parcial foi de mais de 30 mil. Deve dar mais de 40, cerca de 50 durante a tarde, né? Porque por conta da facial a gente sabe da demora que é para quem tem ainda dúvida. Quem tinha dúvida comprava o ingresso. Hoje precisa ter uma certeza, porque você não pode repassar o ingresso para ir no jogo do São Paulo. Mas o São Paulo ficou 81 dias
sem ir ao seu estádio, sem jogar no seu estádio. Eu acho que entra na questão o ser um pouco danoso para a instituição, ser um pouco danoso para o São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo tem uma questão que é: o São Paulo está num mau momento, o que poderia ser um fator determinante para a torcida do São Paulo ir ao Morumbi. Seria o retorno da Copa do Mundo, que a torcida do São Paulo estaria com saudade de ir ao Morumbi, apesar do mau momento. São Paulo, no jogo do retorno, teve que jogar no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para cerca de 6 mil torcedores, porque o São Paulo não tinha o seu estádio à disposição. Isso é ruim para o São Paulo, Sim. isso é ruim para o torcedor. O torcedor precisa se sentir abraçado. Enfim, que hoje seja um daqueles dias que a gente sabe que fique marcado minimamente na memória do torcedor. Em 2017, o São Paulo teve a sua torcida. São Paulo teve a sua torcida, além do Hernanes. Obviamente, o Hernanes ali, na minha opinião, tem 50% na parcela do São Paulo não ter sido rebaixado. Mas o resto foi muito por conta da sua torcida. Então, ter o São Paulo, ter o torcedor do São Paulo hoje é muito, muito importante para ser uma retomada, para ser um divisor de águas, ô Bani. Perfeitamente. Você me ouve bem, Fê? Tá tudo certo com o meu áudio? Aqui a gente às vezes fica meio instável, mas seguimos por aqui com o nosso Bom Dia Tricolor. A importância do estádio do Morumbi destacada pelo nosso Felipe Oliveira. E para a gente falar de outros aspectos desse jogo, é claro, São Paulo vai ter um reforço importante do Arthur, que volta a fazer parte, né, da lista de relacionados do São Paulo, deve aparecer como titular, inclusive. Ele que desfalcou o Tricolor nos últimos 2 jogos, com dores no músculo adutor da perna esquerda, havia treinado com o grupo já na última quinta-feira, ainda precisava fazer um trabalho ali complementar, mas deve reforçar o Tricolor, então, para a partida desta noite de sábado. E é um cara que faz falta, né? É um cara que deu para ver que fez falta, porque nas situações em que ele não esteve à disposição, o Dorival optou por 2 escolhas para substituí-lo, né? Ou o Ferreirinha, numa ocasião, na outra, o Bobadilha um pouco mais aberto, né? Só que o Arthur ele tem um poder de objetividade, de furar linhas, de criar perigo que outros jogadores do São Paulo não têm, né? É uma característica de jogo de um ponta, né? Talvez até parecida com o Ferreirinha, mas muito mais efetiva do que o Ferreirinha, essa é a grande verdade. Tem a finalização de fora da área, tem o passe também, o cruzamento. Então o Arthur rapidamente se tornou um jogador muito importante para o São Paulo, e deu para ver que quando ele não está, o São Paulo perde poder ofensivo também, né, Fê? Que bom que o temos de volta na partida de hoje. Exatamente, é talvez a grande contratação do São Paulo nessa temporada, desde que chegou, já são 19 jogos, 4 gols marcados, 2 assistências, participa muito do jogo, é o tempo inteiro participando do jogo, ele está sempre ativo nos gols do São Paulo, é um jogador muito, hoje, pro realidade do São Paulo, para a realidade do São Paulo, é um jogador acima da média, é um jogador que muda as partidas do Tricolor. Então, eu gosto muito do Arthur. São Paulo ganha bastante com esse retorno, ganha muito com o retorno dele. Tomara que tenha condição de ser titular. Ele estava com dores no adutor da coxa esquerda e ficou de fora de algumas partidas nesses 2 últimos jogos, né? Ficou fora do jogo contra o Grêmio e foi preservado no jogo contra o Bolívar, justamente para estar à disposição do Dorival Júnior nesse jogo contra o Curitiba. Tomara que seja titular, tomara que retome bem a sequência que vem tendo no São Paulo, porque é um jogador muito diferente. É o jogador que mais chama a responsabilidade, talvez seja o mais diferente do elenco do São Paulo, do time titular ali, do elenco do São Paulo. É um jogador que me agrada muito e que tenho certeza que pode ser um acréscimo interessante. Até o que você falou. São Paulo optou nesse período pelo Ferreirinha, que é um jogador muito abaixo. São Paulo sabe da diferença. A gente viu a diferença do Ferreirinha para o Arthur, até porque mudava muito o posicionamento do Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio, nesse esquema do Dorival, com o Arthur, caía pela ponta esquerda, caía pela meia esquerda, com o Ferreirinha estava caindo pela meia direita, ficava um pouco mais apagado no jogo, além do Ferreirinha não ter
um poder de decisão tão grande quanto o do Arthur. O Arthur tem mais gols, tem mais assistências nessa temporada, participa mais do jogo ativamente do que o próprio Ferreirinha. Então, é um acréscimo interessante, um acréscimo importante para um jogo importante. Tenho certeza que vai ser algo que pode ser determinante no jogo de hoje. O retorno do Arthur pode ser um cara que mude o patamar da partida. Não que seja um fenômeno, mas que hoje, pelos padrões do São Paulo, pelo time do São Paulo, o elenco do São Paulo, é sim um jogador que é acima da média para o tricolor paulista. São Paulo tem jogadores que são que não estão no mesmo nível do Arthur. Acho que ele é um jogador que muda um pouco o patamar do time do São Paulo, desde que chegou, vestiu e entendeu a camisa do São Paulo, e acho que pode ser um cara importante no jogo de hoje, Bani.